Olá, pessoal. Então, eu imagino que vocês já tenham me visto no vídeo anterior, né, de apresentação da expansão. Eu sou o Luiz. E como a gente combinou agora, a gente já encaminhou para vocês uma planilha de Excel para vocês fazerem simulações e projeções de investimento, né, e ver se faz sentido ou não, se corresponde às expectativas ou não, e avaliar também as possibilidades de pontos e estimando os faturamentos. Aqui, então, eu vou fazer um vídeo relativamente simples, tá? Eu só vou detalhar um pouco mais esse investimento inicial e mostrar como é que funciona a planilha, que é bem simples também, né? Então, para não ter que ficar operando com duas planilhas, a gente só fez aqui uma, um C aqui, né? Para vocês colocarem se vão investir vão simular uma loja ou um quiosque, tá? E aí isso só vai mudar o valor de investimento inicial. Então aqui eu vou colocar quiosque e aí ele vai fazer a soma aqui da instalação, né? Do valor de instalação. Então, um dos nossos principais itens, né? Tanto em termos de investimento, porque ele é um valor relativamente pesado, quanto para a operação, né? De importância, é o balcão refrigerado e congelado, né? Então, se vocês já viram alguma das nossas lojas, vocês já sabem do que eu estou falando. Mas, resumidamente, basicamente um freezer, né, de bancada, feito sob medida, né? Então, para aproveitar melhor o espaço disponível, que para quiosque, né, até para lojas, normalmente é bem reduzido. E se não for reduzido também, o valor é caro da metragem, né? Então, a gente tem que fazer o melhor aproveitamento do espaço possível. E também que tem que caber nossas tiras de massa, né? Então, os pacotes de massa têm que ficar bem alocados ali, né? Não tem como ficar dobrando uma coisa congelada, por exemplo. Então, não tem muito como improvisar. Então, esse balcão ele armazena nosso principal item, que é os pacotes de tiras de massa, e também armazena sorvete, tá? Então, são caixas de 10 litros que a gente utiliza, né? No caso de quiosques, principalmente, a gente vai ter uma cuba onde a gente coloca uma dessas caixas para retirar, então, para fazer as bolas de sorvete. Então, em cima da bancada, em cima do freezer, vai ter essa cuba. Facilita bastante a operação, não precisa ter um outro freezer, né? Nem que seja um freezer menor para isso, que ocuparia bastante espaço do quiosque, né? Então, o balcão é basicamente isso. O quiosque, ele vai ser toda a estrutura, então, da operação, né? Digamos, a cozinha. No caso do quiosque, de investimento de uma operação em quiosque, o quiosque é o próprio quiosque. No caso de loja, ele é a cozinha da loja, né? É onde a gente produz o trudel, né? E também onde tem o caixa, o ponto de venda, né? Então, o quiosque, esse valor aqui é para toda a estrutura do quiosque, desde a marcenaria, a mobília, né? Que é toda a parte enfim, de balcões mesmo, gavetas, o piso, né? Tudo isso. O granito que vai em cima da bancada, os vidros que vai ao redor, né? O porta-espeto, enfim, na parte de comunicação visual também que vai ao redor do quiosque, então ele já vai com adesivagem. Ah, até a parte elétrica, né? Então ele já vai com as tomadas, já vai com o cabimento elétrico. E a parte hidráulica que é a pia, né? Então, a parte hidráulica é extremamente simples. Ele já vai montado, basicamente, né? Ou praticamente montado. Eles montam antes, montam e depois montam novamente lá. Isso diminui bastante o estresse, as chances de erro, né, no dia de instalação e facilita, né, para que a gente não perca mais tempo para iniciar a operação, né. Esses dois fornecedores são homologados, tá? Então, hoje a gente está trabalhando com um fornecedor que é homologado aqui do Rio Grande do Sul, que é muito bom, né? Inclusive, agora a gente já está cobrando mais dele essa parte elétrica e hidráulica, porque em alguns dos nossos quiosques que a gente fez até agora, a gente aprendeu, né? Eles estavam indo sem a parte elétrica, então eu teria que chamar um eletricista lá para fazer tudo na noite, e aconteceu alguns transtornos já, né?
enfim, a gente trabalha com fornecedor homologado, atualmente com o do Rio Grande do Sul, a gente está fazendo um projeto teste nesse exato momento de um fornecedor em São Paulo, tá? Que já tem grandes franquias também já, e ele vai conseguir manter esse valor até reduzir um pouquinho, mas está dentro dessa faixa de mínimo e máximo, tá? Essa variação aqui, ela existe tanto por causa do espaço, que às vezes nosso quiosque padrão é 7 metros quadrados, mas pode acontecer de ser um pouco mais, ou ter alguma especificidade, né? Então, por isso que tem essa faixa de amplitude aqui, né? E o deslocamento, então, vindo daqui do Rio Grande do Sul até São Paulo, fica em torno de 4 a 5 mil mesmo, né? Então, a gente já estimou aqui o valor de deslocamento, que é uma tabela que eles fizeram, está acordado por quilômetro, né? E dia despendido. O projeto arquitetônico, então, ele vai ficar entre 2.000 e 2.330, né? Caso tenha que alterar alguma coisa muito fora do padrão. E é uma equipe de arquitetos homologados também, né? Então, tudo que está em azulzinho aqui, os fornecedores são definidos, já estão definidos, tá? Pela gente. Aqui, na maioria dos casos, a gente vai ter que contratar um engenheiro eletricista para fazer o projeto elétrico e hidráulico de acordo com o local, tá? Porque os shoppings nos pedem isso. Mesmo a gente tendo alguns que são muito próximos daquilo, a gente tem que fazer algumas adaptações, né? Então, a gente já estima esse custo aqui também, tá? Eu imagino que esse custo vai estar reduzido agora, porque não vai ter o eletricista, já vai com tudo pronto do quiosque, né? No quiosque, a parte elétrica e hidráulica também. As RTs, então, já estão estimadas. Aqui, a gente não exige que tenha mesas e cadeiras, né? Mas até para poder entrar em pontos que não é possível, né? Mas se tiver mesas e cadeiras ajuda muito, né? Chama mais atenção para o quiosque e a gente pode proporcionar uma experiência melhor para o consumidor, né? E atrair mais consumidores, inclusive por causa disso, além da atenção, né? Então, normalmente, quando possível, a gente gosta de colocar o máximo de mesas e cadeiras que a gente puder, né? A gente estimou aqui R$ 4.000, né? Dá para colocar uma quantidade considerável aí, umas 5 mesas, né? Pelo menos. Televisor, então, é uma TV que fica embutida no quiosque, que é para comunicação visual mesmo, para a gente passar vídeos, enfim. Caso quiosque, a gente tem que ter uma capa para fechar esse quiosque, né? Tem uma capa que a gente utiliza quando a gente faz o fechamento, para no período da noite ficar coberto, né? O freezer para estoque auxiliar, então, como eu mencionei no vídeo, a gente tem que ter um estoque auxiliar que comporte pelo menos 2 freezers, né? Em alguns casos até 3, dependendo do faturamento que a gente prevê. E são 2 freezers de 510 litros, tá? Todos esses itens a gente vai passar as especificações para vocês e até referência de possíveis fornecedores que fiquem nessa faixa de valor. E aí vocês podem ficar à vontade também para pegar outras cotações, né? Mas esses em azuis aqui, por exemplo, as caixas térmicas, o trudo de fibra, que é o trudo que fica pendurado, por exemplo, no quiosque, né? Ah, o hardware, enfim, isso aqui tudo já está definido, tá? Então, o fornecedor que a gente vai passar para vocês vai ficar nessa faixa de preço mesmo. O hardware ele tem uma variação aqui por causa que, por exemplo, em São Paulo tem o SAT, em Santa Catarina tem a necessidade de botar uma outra impressora fiscal, tem que ter 2 impressoras, né? Então tem essas especificidades do hardware. Aqui a gente também tem um fornecedor homologado, mas a gente entende que é possível baixar esse valor comprando o hardware de outro lugar, pela internet, enfim. Só tem que ser comprado com bastante antecedência e tem que estar de acordo com as especificidades as especificações que a gente passa desse hardware, né? As especificações mínimas. E aí também fica por conta de risco de quem estiver comprando, né? Se não for comprado do fornecedor homologado, que ele nos garante que vai funcionar tudo certo, né? Treinamento de software, então, como a gente utiliza a TOTUS, a gente conseguiu a licença gratuita, né? Então a gente não paga aqueles R$ 2.300 para a licença,
Mas a gente ainda paga o treinamento de software, que é o jeito que eles encontraram nos cobrar, que é um treinamento remoto, tá? Então é basicamente uma taxa que eles nos cobram de R$ 400 para fazer treinamento remoto. A adesão e treinamento de TEF, então o TEF é o sistema da máquina de cartão do Pimpad, né? Aqui era R$ 500 também, a gente conseguiu baixar para 200. E é a Qualitar, né? Nosso fornecedor do TEF, né? E aí, aqui eles ensinam a fazer conciliação, enfim. Eu não vou detalhar tanto essas questões. Aqui a gente vai ter todos os outros utensílios e equipamentos, né? Então, vai ter as derretedeiras, o uniforme, o cofre, lixeiras, espátulas, enfim. Ah, tudo que a gente precisa para operar em si, né? Os potes, né? O carrinho de transporte para transportar a caixa. Então, todos esses itens a gente vai mandar junto com o nosso caminhão, né? Quando for as primeiras mercadorias, é um enxoval, né? Então, vai tudo junto. Facilita muito a vida de vocês. A gente começou a fazer isso agora também, está acabando de comprar todos os itens, né? Compra em escala, a gente conseguir um preço melhor, né? E a gente garante que vai manter a padronização da rede, né? Então, também, tá aprendendo com as franquias que a gente abriu até agora, teve casos que não começou 100%, né? O fornecedor não chegou a tempo, enfim. Isso aqui vai facilitar bastante. O forno e os espetos, então, de inox a gente fornece, né? Mediante o aluguel lá de R$ 35, não precisa ser investido nada. E aqui, investimento da loja. Então, basicamente, o quiosque vai ser, somando todos esses itens, vai ficar no mínimo R$ 55.000 e no máximo, no pior dos cenários, 79 mil, né? Que também é difícil de chegar a esse valor. Somando com a taxa de franquia, já nos dá o investimento total, tá? Eu vou abrir um parêntese rápido aqui para dizer que ele não considera uh, o estoque inicial de mercadorias como investimento, pelo motivo de que a gente já está utilizando esse valor no custo variável, tá lá no CMV, no custo de material vendido, tá? Então ficaria duplicado se a gente colocasse aqui. E quando vocês estiverem pagando o primeiro boleto de mercadoria, vocês já vão ter tido faturamento que é o que foi utilizado como base lá para o CMV, né? Então, quando vocês pagarem o boleto, vocês já vão ter retornado o dinheiro que vocês investiram no estoque, né? Vocês vão estar pagando o estoque, na verdade. Então, o boleto vai para 31 dias, né? Então, nesse período, vocês já pagaram todo o estoque e já tiveram o retorno. Por isso que não fica no investimento. Aqui, então, eu vou colocar a loja. Vou investir numa loja, né, como exemplo. Vai ser basicamente todos esses custos aqui, né, que a gente viu do quiosque. Vai ter um custo maior daqui de adaptação de projeto elétrico e hidráulico, então a gente prevê que pode ter algumas coisas a mais, né? É um projeto maior que tem que ser feito, que é da loja inteira. As ARTs, então, estão aqui, tudo conforme o quiosque também. E aqui a gente vai ter o custo de projeto arquitetônico aqui em cima. Então, esse aqui vai variar mesmo. De 2030 vai para 2.680. A gente coloca no máximo 5.000. Caso o arquiteto tenha que ir até o local, né, vai ter todo o custo de deslocamento e hospedagem, fora as horas dela, né. Mas a gente normalmente não faz isso, porque, enfim, é muito custo. É mais fácil pegar a planta, tirar as medidas, ou pedir para algum outro arquiteto ir ali, tirar as medidas e mandar para elas, né. A gente consegue reduzir bastante, não chega a isso, né. Enfim, a gente já estima aqui. Vai ter um custo específico também para cada local, né, de adequação, eu chamei de adequações, né, que é tipo, por exemplo, tem alguns locais que você vai ter que fazer todo o piso, né, então vai variar muito. Azulejo, mezanino é um custo caro, a porta transvídeo é um custo caro, então tudo isso aqui, por isso que dá essa amplitude tão grande, vai variar de local para local. Na nossa loja de Gramado, quando a gente começou, a gente investiu 60, 70 mil reais, tá? Foi basicamente metade do que a gente investiu no Parque Shop, que foi 130 mil. A gente pegou a loja crua, né? Então a gente investiu pouco realmente no início, até porque a gente estava começando, né? Mas o que eu quero dizer é que a amplitude realmente varia bastante, né? Conforme o local. Então tá aqui custo de pintura, fachada do logotipo, né? Que é
o arco, o logotipo mesmo. Espelhos, ar-condicionado, se tiver, se não tiver ar-condicionado, né? Mobiliários, decoração, enfim. Então tá tudo estimado aqui. E esses outros custos vão ser exatamente iguais, tá? Então, no total, uma loja vai custar entre 69 e 127 mil reais, tá? E somados aos 35 mil da taxa de franquia, vai dar um total de investimento de 104 a 162 mil. Eu vou prosseguir com a loja, tá? Como se fosse uma simulação de loja. Aqui a gente tem a folha de pagamento, tá? Então, eu vou dividir aqui, a gente dividiu por semestres, tá? Então, com 4 mais o franqueado, fica muito tranquila a operação, tá? Tipo, você consegue vender muito com essa base de gente, né? De mão de obra. Mas se quiser começar, por exemplo, com 3 e o franqueado é possível, tá? Talvez tenha que chamar um extra, alguma coisa no final de semana, mas é bem possível, né? Tanto que a maioria começa assim. E daí aqui você pode mudar, tipo, depois eu contrato um quarto e, sei lá, daqui a um ano eu vou botar 3 funcionários e aí sim eu vou poder colocar um supervisor, né? Então, essas células laranja aqui fica para vocês variar, tá? Vocês fazerem as simulações de vocês. Mas enfim, a gente utiliza como salário base, então, o salário base do sindicato de bares, restaurantes e hotéis, que é o que a gente normalmente utiliza, né? Fica R$ 1.200, então, para os 44 horas, para 36 horas semanais vai ficar R$ 984, tá? Isso aqui, esse sindicato vai variar conforme a cidade, estado, enfim. Em Santa Catarina, a gente acabou se adequando melhor ao sindicato de padarias, tá? Mas o salário base ficou basicamente o mesmo, né? Nos outros locais todos, a gente está de vários restaurantes. A gente sabe que em São Paulo tem o sindicato de fast food, né? Que talvez seja mais vantajoso. Mas o salário base provavelmente vai ficar muito próximo disso, tá? Então, aqui a gente coloca R$ 984 de base, daí vai ter INSS, FGTS, a gente já prevê o 13º, né? A gente coloca até o valor de cesta básica, que é um benefício, vale transporte, a gente já estima também. Enfim, no final, já com mais algumas provisões, nossa folha de pagamento para 4 funcionários ficaria 6.461, tá? Eu vou utilizar isso aqui no resto da planilha, não vou alterar aqui. Despesas administrativas financeiras, então, que também você pode variar conforme o mês, né? Para facilitar. Eu vou deixar tudo 12 mil. Como é uma loja, eu coloquei 12 mil, tá? Como exemplo, que é um aluguel nem tão caro, mas nem tão baixo, né? Para uma loja. Então vai variar muito conforme o ponto, é isso que você tem que de fato colocar na planilha, né? Para fazer as simulações. Isso aqui, esse custo tem que ser muito bem negociado, né? Para reduzir ao máximo possível. Ele pesa muito, mais do que a folha de pagamento, inclusive, né? Então, quando for fazer, levantar possibilidades de pontos, tem que já tentar baixar o máximo possível esse custo, né? E aí coloca aqui na planilha para fazer as simulações, né? Também, de acordo com o ponto, tem que variar depois as receitas, né? O potencial do ponto. A água e energia elétrica, então aqui eu já coloquei um valor médio, tá? Isso aqui vai variar para quiosque para menos e para loja talvez um pouco mais, até uns 1.300. E para quiosque pode ser até uns 800, mas aqui eu já coloquei uma média, então não vai variar muito disso. Alguns outros custos para vocês já irem colocando: telefone, internet, né, até o estacionamento, enfim. Despesa com sistemas, então esse é um custo fixo já definido, que é o PDV, retaguarda, mais o TF, mais a maquininha do Pimpad, tá? Total vai dar isso. A gente já está negociado também. Honorários profissionais contratados, então, isso aqui varia pouco também, que vai ficar entre 400 a 600 e poucos reais, né? Mas aí você também tem que estimar aí na cidade de vocês. Nas nossas lojas até hoje ficou em média isso. Ah, material de suporte, então, esse é todo o material que vocês utilizam na loja que não é insumo direto ao produto. Então a gente colocou uma média aqui.
uma média já alta, tá? Normalmente pode ficar até mais baixo, que é basicamente o que vocês utilizam de pano de louça, papel alumínio, sacola plástica, detergente, álcool, bombril, esponja, enfim. São custos extremamente pequenos, mas somados no final do mês chegam a dar um valor considerável. Então, aqui a gente já colocou R$ 750 como número para não ter sustos, né? O aluguel da máquina de café barista, então, a gente tem já negociado com a Astora esse valor, mas ele não é nosso fornecedor homologado, então se vocês quiserem pegar outros orçamentos, é uma máquina de café profissional, então a gente tem um moedor de grão automático e a máquina de café, então aquela de cafeteria mesmo. E a gente também tem que a gente aperta um botão para controlar a água, é automático. Enfim, a gente tem o valor acertado 360, mas vocês podem pegar outra máquina, a gente não, não, não está fechado com a história como homologado, né? Mas é um valor que já está negociado, facilita para vocês. E o aluguel do forno é um aluguel simbólico de R$ 35. Então, nesse cenário, a gente tem um custo de mensal de despesa administrativa de 1.530, 15.390, perdão. Né? Aí, despesas financeiras, então, é basicamente o que a gente paga de taxa de cartão. A gente está negociado hoje com a BIM essas taxas aqui para crédito e débito, tá? Como é TF, a gente consegue sempre baixar, é só colocar números lógicos de outras operadoras nela, e aí ela direciona sempre para a mais baixa, né? Então é bem fácil de baixar, mas essa é a nossa de hoje. Então o nosso volume de faturamento de dinheiro é esse, crédito é esse, e aí pela receita que eu vou mostrar agora, deu esse valor multiplicando, né? 15% do faturamento vezes 2,37 vai nos dar R$ 226 de taxa de cartão de crédito. Né? Despesas financeiras é isso. Aqui a gente tem a receita. Então, começar pelo mais fácil, o ticket médio por tudo hoje nosso está R$ 15,19, tá? Então, como eu falei no vídeo anterior, aqui dentro vai ter todo o nosso faturamento dividido pelo número de trudels, né? Então, se a gente faturou R$ 60.000 vendendo tudo, bebidas, cafés, sorvete, morango e trudel, a gente dá o faturamento total e a gente divide pelo número de trudels que a gente vendeu no mês. Então, vendeu 60 mil, faturou 60 mil e vendeu 6 mil trudas, vai dar R$ 10 por trudel, né? Não que necessariamente cada trudel vai custar em média, nosso preço médio vai dar R$ 10, tá? É porque está embutido já os outros itens. Então, o nosso número hoje é R$ 15,19, tá? Ele subiu bastante no último ano para esse valor. E aqui eu peguei, para você terem uma base, uma ideia de quanto vocês podem estimar para vender, eu peguei o nosso número médio de trudos vendidos no mês no Parque Shopping Canoas, né? Então, faz um ano e 2 meses, né, que a gente abriu lá e esse é o número real, tá? Nossa média real até hoje. Então, deu 4.149, tá? Parque Shopping Canoas é um shopping da Multiplan que fica aqui na Grande Porto Alegre, né? E lá é uma loja, não é um quiosque, tá? Então, dividido pelo número de dias, né? Dividido por 30, nos dá 138 trudas vendidos por mês, né? Por dia, desculpa. Ah, multiplicando, então, os 4.149 pelos R$ 15,19, né? Vai nos dar o faturamento do mês. Aqui vai variar de mês para mês, porque eu coloquei aqui como janeiro, eu já coloquei os meses do ano mesmo, tá? Então, tem mês de janeiro, que tem 31 dias, vai ficar um pouco mais. Então, dá R$ 65.000 em janeiro, por exemplo, tá? Ah, então, a receita vocês vão brincar com esses números aqui, tá? Então, vocês têm uma base já do Parque Shop, por exemplo. Se for abrir num shopping de grande movimento em São Paulo, por exemplo, esse número tende a ser bem maior, né? Aí tem lojas que faturam muito mais que isso, tá? Tipo, e lojas que faturam menos, tá? A gente já errou algumas lojas. Por isso que o ponto comercial é extremamente importante. A gente vai mandar um manualzinho de ponto comercial para vocês, com algumas percepções e premissas nossas para a escolha do ponto comercial, para diminuir as chances de erro, tá? E a gente
como a gente já falou, a gente está determinado a abrir somente em pontos excelentes. Obviamente que ainda vai acontecer de gente errar, enfim, mas isso é responsabilidade nossa e de vocês, né? Então a gente tem que, quando vocês estão investindo, vocês que estão arriscando. Então vocês têm que realmente buscar um ponto que tenha grande potencial, né? E aí vocês vão estimar isso aqui, vão fazer cenários positivos, negativos e faturamento, né? E vão colocar todas as despesas que vocês podem ter aqui, enfim, né? Esse é o propósito dessa planilha. Se a planilha der um resultado que a gente vai ver depois positivo para vocês, né? É um bom sinal, mas não significa que na realidade vai dar um resultado positivo na prática, né? Mas se der um resultado negativo na planilha, então nem tente ir para a prática, porque não vai funcionar, né? Então esse é o objetivo da planilha, é um filtro dos investimentos, pelo menos isso, né? Então aqui a gente brinca com esses valores para fazer as estimativas, a gente não coloca essa sazonalidade aqui, porque é muito complexo, cada local é diferente, né? Então, para facilitar, a gente faz assim, nessa planilha, para facilitar a simulação de vocês. Aqui já está pegando a alíquota, tá? De acordo com o faturamento, então, quanto que a gente vai pagar de Simples Nacional. Essas alíquotas estão mudando agora, né? Ah, acho que já está valendo esse ano uma outra tabelinha, que daí tem um cálculo diferente para cálculo dela, né? Mas se vocês fizerem o cálculo aqui, vai dar praticamente a mesma coisa, tá? Não baixa nem aumenta. Dá basicamente a mesma alíquota, só tem um cálculo diferente agora, não é mais por faixa de faturamento. Enfim, então a gente vai utilizar aqui mesmo. Então, para esse cenário de faturando R$ 65.000 por mês, nós estaria utilizando uma alíquota de 6,89 para imposto, tá? Então, aqui a gente tem as receitas que eu mostrei para vocês na outra abinha, de onde é que saiu. O nosso custo variável, então, o nosso custo de material vendido nesse mês, ele vai ser 30,43%, tá? Isso aqui é uma média real das nossas franquias, tá? Então, o que é importante vocês saberem? Primeiramente, o que é esse valor, né? A gente só não vai abrir agora essas planilhas, mas a gente tem de todos os franqueados o quanto que a gente tem de CMV de cada produto, tipo, quanto que é o CMV do produto tradicional, quanto é o CMV da bebida, de uma água, enfim. E essa é a média geral do mix, tá? De venda. Um exemplo de um CMV, por exemplo, o tradicional. O tradicional a gente tem o custo da embalagem dele, né? Então, eu vou dar um exemplo só, tá? Vai lá, 15 centavos, mais o custo da tira, mais o custo do açúcar e canela, mais o custo do óleo. E é basicamente isso, tá? Então, somando esses custos todos, o nosso produto tradicional, como exemplo, tá? Vai nos custar R$ 2. E a gente vende o produto tradicional a R$ 8, né? Então ele nos dá uma margem de contribuição de R$ 6 e o CMV dele vai ser R$ 2 dividido por 8, né? O custo sobre o preço de venda, que, que vai nos dar 25%, né? Isso aí. Então, CMV de um truda tradicional custando R$ 2 vai ser 25%. Aí a gente tem a água que a gente compra e vende a R$ 3. O CMV da água é 33%, tá? Então o mix do nosso custo dos produtos vai dar 30,43%. Aqui dentro já tem, quando a gente diz que o custo, vou dar um exemplo, tá? O custo da embalagem é 15 centavos. Nesses 15 centavos tem o custo da embalagem, tem o custo do frete embutido, que vai ser o mesmo para todo o Brasil. Então, quem está mais perto ajuda a pagar quem está mais longe, né? A nossa logística. Enfim, então aqui dentro já tem todo o custo de logística, tem o custo do material vendido, tá? Então, nossa média histórica já com desperdícios. Então, um exemplo também. O produto Nutella. A gente deveria usar 37 gramas de Nutella. Hoje a gente está utilizando, sei lá, 40 e poucas gramas. Supondo que seja 45 gramas. Então, ali já tem, sei lá, uns 25% de desperdício, né? Então, já está englobado aqui nesse CMV. É uma média real, não é o nosso CMV ideal, tá? Se a gente não tivesse desperdício, ele ficaria lá para 28, 29%, próximo a 29%, né? 28 e alguma coisa, na verdade. E o CMV real, então, com os desperdícios, vai lá para 30,43%, tá? Então, multiplicando a receita pelo custo de material vendido, a gente vai ter o custo de material vendido nesse mês,
de 19.817, tá? Nosso custo variável, digamos assim. O custo fixo, então, ele vai ser a soma daquelas abinhas que eu mostrei para vocês, que é a despesa da folha de pagamento. O marketing, que é um variável, na verdade, mas não é sobre o produto, né? Então, que é 1%, né? 1% de 65 mil dá 651. Despesas administrativas, que é o aluguel, condomínio, até um material de suporte, contador, sistema, enfim, 15.390. Despesas financeiras, que a gente viu ali também, que é quando a gente paga a taxa de cartão, R$ 500. Então, somando tudo, dá R$ 23.000. E esses são nossos custos do mês, né? Então, diminuindo esses dois custos da receita, a gente vai ter um resultado operacional bruto, né, de R$ 22.000. Obviamente, a gente tem que pagar ainda os impostos, que vai ser a alíquota de 6,89 nesse cenário. Então, vai dar R$ 4.487 de imposto e 3% de royalty, né? Então, dá R$ 1.953 nesse mês. Contando, então, o imposto e os royalties que vem para a gente, vai dar R$ 15.859 o resultado líquido, tá? Desse mês, desse cenário, com esse aluguel, condomínio, enfim. Com isso a gente já consegue ver um fluxo de caixa aqui, já encerrando nossa planilha, né, que é o que eu mostrei também no outro vídeo, então a gente consegue ver o payback, né, nesse cenário, investindo o mínimo possível, que é os 70 mil ali da loja, ou 70 mil mais os 30 mil vai dar R$ 100.000, e a gente consegue recuperar o investimento no sétimo mês, tá? Investindo R$ 162.000, a gente vai ter o payback no 11º mês, tá? Embaixo eu botei um cálculo de VPL para vocês. Aí eu coloquei uma taxa de 10% anual, tá? Aí também você tem que avaliar qual que é a TMA de vocês. Mas com a taxa de 10% fica 3.852 em 3 anos, tá? 382.513 em 2 anos, em 3 anos, desculpa, né? E aqui o payback não vai mudar muita coisa, porque é questão de meses, né? Então, é basicamente assim que funciona a planilha, tá, pessoal? Espero que não tenha ficado muitas dúvidas, mas se tiverem, a gente está disponível para esclarecer.